pega o seu capacete e o seu extintor de incêndio, porque hoje a gente vai falar de bombeiro. Hoje eu vim comentar com vocês 3 séries de bombeiros que eu assisto, a diferença entre elas, compará-las entre si e contar qual eu gosto mais, qual eu gosto menos e qual você deve assistir. Você tá indeciso? 911, Chicago Fire, qual que é o outro? Station 19. Qual série de bombeiro assistir, qual é a melhor? Hoje eu vim contar pra você qual que é a mais leve, qual que é a mais hardcore, qual que é a mais tranquilinha, qual que é a mais explícita. Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e roda essa vinheta. Se você curte uma série de bombeiro, você vai gostar das 3. Se você só assistiu uma e não assistiu as outras 2, se você assistiu 2 e não assistiu a outra, eu acho que você vai gostar das 3 por igual, mas, claro, entre si elas têm muitas diferenças. Eu vou começar falando da série que eu acho mais tranquilinha em quesito resgate, em quesito história, que é Station 19. Gente, eu gosto de Station 19, tem análises da série aqui no canal, eu curto sim, gosto da série. Mas eu tenho que dizer que dentre as 3 ela é a mais fraquinha, talvez. Fraquinha em enredo, fraquinha em personagens e talvez fraquinha em atendimentos. Aqui ela é a única série que vai contar somente o lado dos bombeiros, então a gente não tem, embora a gente tenha ali a ambulância, a gente tem o Ben fazendo socorro, depois ele virou lá, ele era médico, aí depois ele virou bombeiro, aí depois ele foi trabalhar naquela super ambulância de atendimento e tal, mas o foco principal aqui é o resgate com os bombeiros. Então a gente vai ver eles entrando nos lugares e fazendo resgates, mas eu sinto que é um lugar que eles pecam muito, que falta os resgates emocionantes, as coisas diferentes, efeitos visuais são muito fraquinhos em Station 19, mas como a gente vem de um spin-off de Grey's Anatomy, eu acho que é legal, porque a gente tem ali os crossovers, personagens que a gente ama de Grey's Anatomy, e eu acho que esse foi o que fez Station 19 dar os primeiros passos e começar a ser apresentado pro grande público, pra grande massa. Então, depois de um tempo, a série começou a caminhar com os próprios pés, mas no começo eu acho que sim, teve grande parte influência de Grey's Anatomy. A série, embora esteja melhorando, eu acho que a 3ª temporada foi a melhor dessas 5, conta com 61 episódios e a cada episódio ela tenta trazer uma abordagem em temas diferentes. Eu acho que a 3ª, a 4ª e a 5ª ainda tá em lançamento, né? Ainda tá estreando episódios novos, mas eu acho que a 4ª e a 5ª principalmente tiveram uns episódios que foram mais bem trabalhados dentro de histórias de resgate e tal. Embora houvessem resgates muito legais na 1ª e na 2ª também, eu acho que não é tão criativo assim, é a minha opinião, mas eu sei que você pode curtir, tá tudo bem. Sobre os bombeiros em si, eu não quero que isso seja uma grande pauta desse vídeo, mas a gente tem a nossa protagonista, a Andy Herrera, então a gente vai ver a história de uma menina que é filha, uma mulher que é filha de um grande capitão de quartel e ela tá tentando ali, não se encaixar, mas ela quer mostrar o próprio brilho sem que tenha a ver com o legado do pai. Então a gente começa acompanhando a história dela, os romances dela e as pessoas que a cercam, a gente começa a entender, também acompanhar as histórias, né, do Montgomery, da Vicky, do Jim, então a gente começa a conhecê-los. A princípio tem toda uma questão de romance dentro do quartel, então é meio que isso que gira o começo da série, principalmente me lembra muito o começo de Grey's Anatomy, então aquela coisa interna de relacionamentos ali, eles ficando em vários momentos dentro do quartel, então vários momentos tem a Andy ficando com o Jack no começo, aí ela ficando e tal, tem triângulo amoroso no começo do Jack, Brian, no começo nem tem o Sullivan ainda, então principalmente gira em torno disso, eu sinto que é muito mais sobre ela, esse começo, sobre relações, que é muito diferente da 2ª série que eu venho falar hoje aqui. Eu acho que dentre as 3 ela é a série mais mediana em quesitos de resgates e salvamento. Uma coisa que me surpreende muito em Chicago Fire, eu acho que eu vinha da minha primeira série de bombeiros, que foi Station 19, depois eu vim pra Chicago Fire, que foi uma série que me mostrou atendimentos muito melhores, situações muito mais inusitadas, resoluções muito diferentes, e embora Chicago Fire venha de mais tempo, não é como se tipo, a Station veio antes, então é justificável, não. Station 19 estreou em 2018 e Chicago Fire vem desde 2012, e desde a 1ª temporada, eu já tô na temporada 5, eu senti que teve esse padrão de qualidade que só melhorou através das temporadas. Uma coisa que eu gosto muito é a saída de personagens. Toda vez que um personagem sai em Station 19, é muito bem, em Chicago Fire, aliás, é muito bem trabalhado. Então, por exemplo, a gente tem uma personagem que em determinado momento ela é paramédica, inclusive isso é um ponto muito positivo de Chicago Fire, porque eu não tava acostumada em bombeiros e paramédicos e esquadrão, então aqui a gente tem 3 patentes, 3
nomenclaturas diferentes dentro do quartel. Então, o quartel 51, que é o que eles trabalham, a gente vai ter os paramédicos, que tem ambulância pra fazer resgates pequenos, tipo, alguém passou mal, overdose, esse tipo de coisa. A gente vai ter os bombeiros, que vão aí fazer, sei lá, apagar fogo, resgatar pessoas e coisas assim. E a gente tem um esquadrão, que também faz a mesma coisa que os bombeiros, mas eles vão pra atendimentos em que tem alguém pendurado, que tem coisas muito extremas e que, inclusive, no começo da primeira temporada isso é uma pauta, que os dois tenentes, né, o tenente do esquadrão e o tenente do caminhão, né, dos bombeiros normais, eles meio que são meio assim, mas isso é incrível porque também não fica esse bate um de frente com o outro, eles são amigos, então eu gosto que eles não foram por esse caminho. E aí, como eu ia dizer, que eu tava dando exemplo, é que eu me empolgo com o Chicago Fire, gente, eu assisti 4 temporadas em um mês, menos de um mês, então realmente eu tô muito viciada nessa série. Então a gente tem, por exemplo, o exemplo da Gabriela, que em determinado momento ela é paramédica e ela quer se tornar bombeira. Então ela faz os exames e tal, e se torna bombeira. Só que pra gente não sentir tanto, eles acabam fazendo essa transição de maneira muito lenta. Então primeiro ela segue sendo paramédica e ela vai fazendo os exames, as coisas que ela precisa pra ser bombeira. Ela vira bombeira por um tempo, acontece algumas coisas, ela tem que voltar a ser paramédica, mas tudo isso também não é uma coisa que fica arrastada, é uma coisa que flui muito bem. Ela volta a ser paramédica, ela auxilia algumas vezes nos resgates, até que de fato ela fica fixa como bombeira e não como paramédica mais. Isso faz com que a gente não tenha um grande baque, que a gente não sinta tanto, sabe, as diferenças e que não mude tão de repente na nossa cara. Muitos personagens entram e saem, muitos entraram e saíram ao longo dessas 4 temporadas que eu já vi. Eu ainda tô na 5ª, então ao longo dessas 4 já morreu o personagem, já teve acidente, já deixaram série, alguns personagens tiveram que mudar de cidade. Então algumas coisas aconteceram e tudo aconteceu de maneira muito gradativa e que dava tempo da gente aceitar, da gente entender. Então tudo fez muito sentido. Tem uma morte no final da 2ª temporada que eu não queria aceitar de jeito nenhum, mas depois de eles explicarem, porque é bem no final, e depois de toda a 3ª temporada eu entendi que era necessário e o porquê que eles fizeram aquilo, até porque eu tô falando de uma personagem que a atriz ia sair da série pra fazer uma outra série, eu não vou falar muito pra não te dar spoiler, então ela tinha que sair de qualquer forma, e aqui a gente vai ver a relação dos bombeiros de uma maneira totalmente diferente de Station 19, porque em Station 19 a gente tem a protagonista Andy, que vai ter um triângulo amoroso, umas situações, eu digo assim, na primeira temporada, né? Então a gente vai ter aquela coisa que rola ali no rally, rola no quartel toda hora. E aqui não tem isso. Ali é um local de trabalho. Tem momentos pontuais que uma coisa ou outra acontece? Tem, mas é muito pontual de fato. A gente tem um casal, se não me engano, assim, um casal forte dentro do quartel, que é um casal que também tem aquela coisa que a Andy passa em determinado momento, quando ela se relaciona com alguém do trabalho, acontece isso lá em Station 19, a gente vê ela lidando com isso. Aqui eles lidam também, então a partir do momento em que a Dawson, que é o casal protagonista, né, que é a Gabriela, ela decide virar bombeira e ela vai ser subordinada do Casey, eles lidam com isso também, ela acaba, enfim, tem toda uma grande confusão ali por conta disso, mas não é focado no rally-rola, entendeu? Igual é em Station 19, principalmente na primeira temporada. Então aqui a gente vai ver casos muito mais legais, efeitos especiais muito mais legais e principalmente coisas com finais que a gente não espera. Então, no momento, por exemplo, teve um momento em Station 19 que foi uma morte de um personagem que morreu baleado, que aquilo me surpreendeu assim, que eu fiquei doida, que realmente eu não esperava de jeito nenhum. Então ali realmente tem alguns momentos que são surpreendentes, mas Station 19 consegue ser constantemente surpreendente e ao mesmo tempo trazer pautas muito legais e muito importantes na época. Então desde 2012, Station vem trazendo pautas muito legais. E embora a Station também traga, não tem como não falar, a Station é, sei lá, talvez a campeã dessa lista aqui de pautas relevantes e importantes de serem faladas, até porque é extremamente atual. Mas a gente tem que pensar que Chicago Fire vem desde 2012 e que Station estreou em 2018. E assim, em 2018, a gente também teve a estreia simultânea, né, no mesmo ano, de 911, que é a última série que eu venho indicar, que é uma série um nível mais hardcore. É a série, assim, das 3, eu acho que é a mais hardcore. Eu ainda tô assistindo a primeira temporada, então eu vim indicar ela aqui porque eu sou esse tipo de pessoa, mas eu já tô amando demais. Eu assisti alguns episódios picados da 2ª temporada, e a parada é a seguinte, aqui a gente vai ter uma policial foda pra caramba, que é a Athena. A gente vai ter bombeiros muito bons, embora eu ainda não me apeguei tanto a nenhum deles, mas sobretudo eu acho que o que mais se ressalta, que se destaca, são efeitos especiais. Gente, tem um episódio de um tsunami. Tem um episódio em que rola um terremoto e aparece a estrada quebrando, os prédios caindo. Então, assim, em efeitos especiais, 911 com certeza é a mais superior no meu ponto de vista.
E além dos efeitos especiais, gente, os casos, tem terremoto, tem tsunami, tem, sei lá, tem um cara no primeiro episódio que estoura um negócio, a perna dele voa longe. Então tem coisas que, eu acho que a série que mais se aproxima é Chicago Fire, por isso que eu disse, eu acho que primeiro Station, Chicago, em efeitos especiais e em casos, vai nessa ordem. Por último, 911. 911 é aquela série que, assim, tem muito atendimento. Eu acho que se dá o fato de o formato da série ser diferente. Primeiro porque aqui o nome da série é 911. 911, que é 911, é um número de atendimento que você liga pra ter socorro. Tipo enfim, um número que você liga nos Estados Unidos pra você obter socorro, né? E tal, tipo, tô passando mal, alguém levou um tiro, alguma coisa, você liga nesse número. E justamente isso, eles ligam pra central de atendimento, que é quem encaminha os bombeiros. Então aqui a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente, porque eles precisam ter esse chamado na central, a central entrar em contato com os bombeiros para encaminhar eles para esse lugar. E nisso, a gente acaba acompanhando o processo de a pessoa que tá ali sendo atendente, principalmente nessa temporada que eu tô assistindo, que ela vai se envolver muito com os casos. Então a gente vai ter essa personagem que é ignorada em Chicago Fire e em Station 19. A gente tem ela aqui muito presente, até porque é o nome da série, né? A central que dá o nome à série. A gente vai ter então essa dinâmica a dinâmica dela dessas pessoas, né? Com os bombeiros, então tem toda essa interação. Além do fato de o que a pessoa que tá ali entende, a pessoa que vai passar pros bombeiros, tipo, as informações, o carro é cinza, é isso, é aquilo, são pontos muito importantes que não são debatidos, pelo menos ainda não foram em Chicago, e também não foram debatidos em Station. Chicago não foi até o ponto que eu tô. Lembrando que Chicago tem 202 episódios, Station 19 tem 61, e 911 tem 5 temporadas, assim como Station 19, tem 66 episódios. Então, assim, episódio a rodo pra você assistir e por um bom tempo, principalmente Chicago Fire, que tem aí 10 temporadas, se não me engano tá lançando a 10ª temporada, então temporada, cada temporada é entre 20 e 24 episódios, é muita coisa. Então em 911 é a série que eu considero mais explícita e mais hardcore, então aquilo que eu falei, em Chicago Fire tem um momento lá, por exemplo, que explode uma bomba num crossover, que inclusive, gente, não tem nada a ver crossover de Station 19 e crossover de Chicago Fire. Chicago Fire faz um rolê que é muito bom. Eles ligam todas as séries, tanto Chicago PD, que é a série de polícia, Chicago Med, que é a série de médicos, e Chicago Fire, que é a série dos bombeiros. Eles fazem com que todos os crossovers em cada série sejam incrível. Você nem assiste as séries e você já sabe. Eu não assisto nem a Med nem a PD. E eu já conheço os personagens, eu já gosto dos personagens e me dá vontade de conhecê-los e assistir a série deles. Mas eu tô sem tempo, irmão, né? Eu tô muito num dilema de quero muito assistir, mas, tipo, gente, tô com muita série atrasada. Então eu tô nesse dilema, mas talvez eu muito provavelmente vá assistir sim. Mas enfim, por enquanto ainda não assisti. Então os crossovers são incríveis e que deixa Station 19 e Grey's Anatomy no chinelo. Não tem como. Não tem como. Então nesse episódio que eu tava falando, tem história uma bomba. Envolve a polícia, envolve a bomba história no hospital, então tem os médicos e também tem os bombeiros que estavam ali fazendo então vão fazer o resgate. E aqui, e tem uns momentos ali em que aparece corpos mutilados e tal, então dá pra ver os efeitos bem legais, então tem coisas explícitas, mas sobretudo aqui, eu digo em 911 porque no primeiro episódio já tem um cara que explode a perna e a gente vê a perna dele voando dentro da piscina. Então assim, são coisas que Cara, tem um caso no primeiro episódio de um bebê que foi dado descarga e eles resgatam o bebê do cano. Então, assim, entenda, são casos mais intensos, mais explícitos e que talvez se você não é tão hardcore ainda na série de bombeiros, você não gosta dessas coisas tão assim, você já não vai curtir tanto e aí você pode ir pra Station 19, que vai ter mais romance, que vai ter mais relações entre os personagens, ou você pode ir pra Chicago, que não tem tantos romances assim, mas que tem personagens muito legais. Eu sou muito apaixonada em muito deles e eu quero muito continuar assistindo, gente. Eu acho que esse mês agora de novembro eu termino a série. As temporadas que faltam. Mas enfim, me conta aqui quais dessas séries de bombeiros você já assistiu. Se tem mais alguma que você me recomenda. Eu sei que 911 tem a série derivada, né, que é Lone Star, mas essa eu ainda não vi. Eu ainda preciso terminar a série principal. Então, fora essas 4, me deixa aqui nos comentários qual é a sua preferida, qual você já assistiu, qual você tem vontade de assistir, eu vou adorar saber. Eu gosto muito das 3. No momento eu tô mais viciada em Chicago Fire, mas assim que eu acabar eu quero dar mais atenção pra 911. Mas eu curto muito, muito, muito as 3. Eu gosto de Station 19 também, não entendo errado. Mas é que, sei lá, Chicago Fire ganhou meu coração. Deixa aqui nos comentários, quero muito saber. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau!